Muito bem, com isso, né, com esse progresso, vamos dizer assim, né, na programação, eu comecei a trabalhar numa empresa, um colega que tinha aberto uma empresa de software, ele fez um software de controle de estoque, só que ele estava com muita coisa para lidar na empresa, né, marketing, financeiro, tá, aquele negócio todo, e ele não tinha mais muito tempo para programar, e ele dizia que ele também não era tão bom programador assim. Ele me contratou para dar manutenção no software dele. Então era em Clipper, ok, a gente trabalhava em Clipper. Aí um belo dia, surgiu uma nova linguagem. Na verdade, o Clipper, ele era uma linguagem de uma empresa chamada Computer Associated. Computer Associates, ou Associated, alguma coisa assim. Agora fugiu exatamente como é que era. E na época estava entrando o Windows. O Windows estava se tornando muito popular. E as pessoas estavam gostando daquela história de trabalhar com mouse, de ter janelinhas e tal. A Computer Associates tentou fazer um compilador do Clipper para o Windows, que fizesse aquele padrão de janelinhas e tal. Só que não foi para frente, não ficou muito legal. Porque na mesma época surgiu o Delphi. A Borland, então, na época, lançou o Delphi. E o Delphi era muito mais legal de se mexer do que a concorrência lá, os outros da concorrência. Ou era o Delphi ou era o Visual Basic da Microsoft. Mas o Delphi, rapidão, ele ganhou corpo, começou a se sobressair no mercado e tal. Aí ele virou para mim e falou assim, Roger, você acha que você consegue aprender uma nova linguagem? Você quer tentar aprender o Delphi para a gente migrar o sistema, transformar ele do Clipper para o Delphi? Eu falei, lógico, quero sim. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, eu tenho um amigo meu que ele mexe com Pascal. Acho que o nome dele era Kepler. Acho que era Kepler. Kepler, que é o nome de um matemático, dominava a linguagem do Pascal, que era de outro matemático, né? Então estava tudo em casa. Aí ele falou assim, eu vou chamar o Kepler para trabalhar com a gente um tempo, e aí ele te ensina do Pascal. Se te ensina o Pascal e o Delphi, ele tem mexido com o Delphi e tal. Mas ele domina bastante o Pascal. Aí o Kepler foi para lá, começou a trabalhar e me passar algumas dicas do Delphi. Como eu já sabia mexer com o Pascal, porque eu gostava de fazer as minhas brincadeirinhas lá no Turbo Pascal, não foi tão difícil assim. O que começou a ser um pouco mais complicado? Era o início ali para nós, né? O início para nós. A ideia do programação orientada a objeto. Né? E o Delphi, ele trouxe isso. O marketing do Delphi da orientação a objeto era muito forte, porque ele já jogava na tela para você os componentes como se fossem objetos mesmo. Você pega daqui, arrasta para ali, joga para ali e tal. Então aquilo dava a impressão, são objetos mesmo e tal. Então aquilo ali eu não tinha a mínima ideia de como trabalhar com aquilo. O Kepler tinha alguma noção, me deu o pontapé inicial e eu comecei a se desenvolver direto em Delphi também. Tá certo que se eu pegasse o código que eu fiz em Delphi naquela época, se eu olhasse para esse código hoje, só de lembrar das coisas que eu fazia, rapaz, eu ia xingar demais. Mas funcionou. Convertemos o software todo, por muito tempo esse software foi vendido, aí, depois que sai da empresa, o software continuou sendo comercializado, não sei como é que evoluiu depois, mas durante muitos anos esse software foi comercializado e eu que dava manutenção nele em Delphi, tranquilamente, ao ponto do Kepler depois ver que não tinha mais necessidade de ficar na empresa, saiu, né, chegou a dizer que naquele ponto ali eu já estava sabendo muito mais de Delphi do que ele e tal, esse negócio todo. Então, eu migrei do Clipper para o Delphi, migrei mesmo que o Clipper caiu em desuso, né, para o Delphi, sem ter feito curso de Delphi, nada disso. Apenas tendo umas dicas ali com um amigo e, importante, lendo o manual. Só que na época, o manual do Delphi, se você não tivesse como comprar um livro de Delphi, que era um livro gigantesco, né? Você podia ler direto no help do Delphi. O Delphi, quando você está rodando ele, você aperta F1, isso era muito comum na época, né? Até hoje, se você apertar F1 no browser aí, vai aparecer a tela de ajuda, né? E só que era em inglês. Como eu tinha aproveitado uma época anterior para fazer um curso de inglês, então eu tive essa facilidade, né, de ler direto no help sem precisar ficar gastando com mais livros.